Você está no canal de cortes do Isto Não É Podcast. Você quer assistir esse episódio completo? O link tá na descrição. E não esquece, se inscreve no canal de cortes. Vá lá no canal principal também, se inscreve lá. Dá like nos 2 vídeos. Compartilha e ativa o sininho. É que o caso Pesseguini, eu entendo que é um caso que todo mundo fica questionando se é verdade, se não é. É porque eu vou colocar a culpa na mídia. O jeito que a mídia colocou o tal do Marcelinho, o tal não, né? Vamos ter respeito ao falecido. O jeito que a mídia colocou o Marcelinho como uma criança frágil, pequenininha, que não teria condições, que era doente, né? Foi um jeito errôneo demais de colocar. Então a gente está falando de um Marcelinho quase da minha altura, você entendeu? Quase do meu peso. Um Marcelinho que saía para atirar com o pai. Um Marcelinho que andava de carro. Um Marcelinho que era tratado como um rei dentro da casa. Por quê? Porque a doença dele, a perspectiva de vida, era até uns 6, 8 anos. Ele estava com 13, 14. Então, ele superou já ali a expectativa de vida. É hora extra. Tá na hora extra, né? Ele tava numa hora extra, mas assim, num plus legal, né? Porque será que vai ser hoje? É igual aquele celular tijolão que tá funcionando até hoje, tá ligado? Não, é assim, será que vai ser hoje? Será que agora? Verdade. Então, tudo que ele queria, ele tinha. Ele tinha um quarto na casa dos pais, um quarto na casa da avó. Ele tinha tudo que ele queria, entendeu? Então, eu acho que isso, e eu até entendo, né? Era um menino mimado, né? O Marcelinho era um menino mimado, era um menino que tinha o que queria, exceto ter uma vida normal. A doença que ele tinha não o permitia de ter uma vida normal. Ele tinha o quê? Eu não sei te explicar que doença que era, eu sei que era degenerativa e que ele estava já num período da doença onde ele não tinha muito controle intestinal. Tá. Né? Então eu acho... tanto que ele leva um monte de papel higiênico, isso mesmo. Verdade. Então eu acho que a proteção dos pais estava em... Eu estou dando um exemplo, não que eu saiba disso. Mas, por exemplo, posso ir no shopping? Não. Posso ir na casa do meu amigo? Não. Posso ir passear não sei aonde? Não. Porque eu sei da sua doença, filho. Eu vou te poupar, né? Então ele era um menino muito preso dentro de casa. O que motivou ele a fazer? Eu também não sei. Mas a história por trás do Marcelinho, ela é um pouco maior do que a imprensa conta. Então ele não era esse menininho frágil, pequenininho, né? Ele era um quase adulto. Você que tirou as fotos? Eu vi essas fotos aí. Pô, legal saber que foi da sua autoria. Na imprensa já falaram que tinha policiais lá invadindo a cena do crime, que usava o banheiro, que ia lá beber água. Parece que tinha mais de 50 policiais lá. Então aí que complica a situação, né? O pior é que teve. Não acusando ninguém, mas eles... eles prejudicaram a cena do crime, né? Mas é até um assunto legal para se falar, ainda mais para esse pessoal que gosta tanto de, eu quero entrar na polícia. Existe uma diferença enorme entre o local não preservado e o local inidôneo. Então, o local não preservado não significa que você não tem condições de trabalhar nele. Ele pode não estar preservado do jeito que você quer, mas você ainda tem condições de trabalhar nele. Quando o local está mexido, adulterado, você também vai ter condições de trabalhar. Só que 2 vezes, vai ser um trabalho dobrado. Você tem que tentar encontrar alguma coisa onde não foi Você vai mexida. ter que periciar o que foi adulterado e depois periciar a cena em si, entendeu? Então, quando a gente chega no local do Pesseguini, e você vê... Você chegou quanto tempo depois que foi acionado ali? Olha... Quando você chegou, já tinha gente lá? Quando eu cheguei... Já tinha a polícia militar lá? Toda a polícia militar do estado de São Paulo estava lá, né? Muita gente. Quando você chegou? Quando eu cheguei. Porque era um casal da rota, né? Outra... Ele era da rota, né? Como que foi anunciado no Datena?
execução de uma família inteira de PMs. A gente saiu da base com essa orientação. Que uma família inteira, inclusive uma criança no meio, havia sido executada pelo crime. Você já vai lá com uma faca na boca. É natural, né? Quero saber quem é. Eu ainda dou risada e falo assim, se tinha vários PMs, estava a Polícia de São Paulo inteira lá, não seria diferente, e como não foi diferente, em locais de policiais civis mortos. Não é diferente. Porque você tem a comoção de todos os seus colegas. E você nem vai segurar eles. Não adianta, você não vai segurar essa tropa toda. Isso não é o problema. O problema é quando você quer um resultado, mas você não contribui para esse resultado. Aí passa a ser um problema. Abre brecha para interpretações. Então, assim, vamos falar numa execução? Vamos falar numa execução. A gente precisa saber quem entrou aqui e matou a família inteira, certo? Certo. Então, tudo interessa? Tudo interessa. Então, por que vocês estão lá dentro bebendo água? Não só bebendo água, né? Então, por que vocês estão lá dentro pisando na cena de crime? Vocês querem uma resposta? Então, mas esse é um dos... Você quer uma resposta? Como é que você vai mexer nisso? Esse é um dos pontos que trouxe dúvida. Você entendeu? Tipo, será que não foi proposital que entraram lá pra adulterar? Não pra adulterar, mas pra brecha, atrapalhar a cena do crime? Não, vamos falar então em situações circunstanciais. Vamos falar em ciência. Ok? Uhum. Existe um exame que é a constatação de nível de potássio, de iodo no corpo. Isso varia de acordo com o tempo de morte. Vamos falar nem vamos falar em constatação laboratorial. Vamos falar em constatação de experiência de quem trabalha com isso, que são de você bater o olho nas hipóstases, que são as manchas do corpo. E o menino foi para escola, né? Como que você me explica a diferença de tempo de morte entre pai e mãe, tio, a avó e a tia-avó, para ele, de 12 horas? Ele foi para escola, tem a comprovação. Me explica isso. Então, eu, como disse, não conhecia, não sei como que era o Marcelo e tal, mas eu sei que a dúvida sempre percorreu esse caso. Ah, sim. Né? Dizem até que poderia ter sido alguém conhecido, que não sei o que, mandou o moleque pra escola, levou o moleque pra escola, matou o pessoal lá e levou ele pra escola. Então, levou ele pra escola e ficou com ele na sala de aula? Não ficou, mas ele não sabia ainda que os pais tinham morrido. Eu não sei, porque vou te dizer o que me colocou em dúvida, até um pouco mais, apesar de eu não lembrar muito o que falou, mas o próprio pessoal, os seus amigos, o Eduardo e a Rosângela, eles já partem de outra posição, que acham que houve outras pessoas envolvidas nesse caso, além do Marcelinho. Não tem. Não existe. E isso, assim, eu não estou só dando a minha opinião. Sim. Né? Existem outras questões dentro do caso onde não são divulgadas. E isso é sigilo, né? Então, você tem determinadas provas que eu não posso falar. Sim. Primeiro, porque não me compete. Segundo, que eu não vou ser leviana de falar uma prova que ainda se usa em outros casos, né? Para alertar as pessoas. Não vou ser leviana. Isso, não vou ser leviana. E outra coisa que eu achei, que eu acho que esse caso é muito interessante, são os profissionais nele envolvidos. Você não tem, nesse caso, nenhum calça branca. O que é calça branca? É o recém-entrado na polícia. Uhum. Você não tem, nesse caso, ninguém que não entenda, no mínimo, de 5, 8 anos de crimes contra a vida. Você não tem ninguém, nesse caso, que não tenha know-how para falar de homicídio. É só a nata de... Quem foi pro local? Foram 3 peritos, 2 fotógrafos, 3 delegados e os mais experientes da época. Então, o achismo, porque quando você não tem acesso ao todo, né? Você também pode achar um monte de coisa. O achismo foi muito forte, baseado no que a imprensa divulgou.
Porque disseram que a esposa, né, da mãe do Marcelinho ali, tava meio que para denunciar um caso de corrupção. Eu acho que muitas vezes você atira no que vê e acerta no que você não vê. Uhum. Então, ela tenha mesmo uma denúncia e aconteceu do Marcelinho. Isso mesmo. Então, você tem alguns elementos ali que surgiram. Realmente surgiram. Mas que não tinham nada a ver com o crime. Agora, dentro daquela casa, 5 disparos, porque foi um no pai. Primeiro foi no pai, né? Um na mãe, um na avó e 2 na tia-avó. É a única que toma 2 tiros. Porque ela se movimentou na cama. E esse menino estava o quê? Dopado? Ele não ouviu nada? Ou fora de casa. Tava fora de casa? Não, e o carro? Ou fora de casa, falei. E o carro? Que mostra ele saindo da garagem e indo para a escola 2 horas da manhã. No próprio investigação criminal, a advogada de defesa, esqueci o nome dela. Então, mas aí ele fica lá esperando a escola abrir durante horas? Então, ela diz que tem imagens que eles estão, não sei o que, em análise, eu tô passando, que parece que tem outra pessoa dentro do carro, né? Não. Essas imagens nunca, obviamente, foram pra mídia, nunca foram, essas provas, né, tal, nunca foram apresentadas, né? Então, assim, enquanto não é apresentada nenhuma prova que tire ou coloque alguém aí, é óbvio que vai se continuar com teorias de com que foi, com que foi determinado pela perícia e que foi o menino mesmo, por mais bárbaro que pareça ser. Então, é porque a gente está acostumado com o outro lado, né? Não uma criança matar os pais, né? A avó, a tia-avó. Então isso é até natural do nosso emocional não acreditar num primeiro momento. A gente não acredita naquele primeiro momento. Agora, mas por quê? Então, vamos lá, vamos conversar sobre. Gostei disso. Então, no caso Pesseguini, não há de se acreditar. Mas no caso Suzane Richthofen, aí pode se acreditar que ela matou a família inteira. Mas aí houve confissão. E o Andréas? Sabia? O Andréas. E o Andréas, muito bem falado. Não, e o sim, Andréas, ele tá berel lá agora fazendo, né, besteira. Por quê? Por que será que ele tá berelzinho?